Amém? Então, João 12, no versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com os seus cabelos, e a casa se encheu com um cheiro de unguento. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor me dá nesta noite, de estar aqui em cima, Senhor, do teu altar, diante do teu povo. Senhor, eu de mim mesmo não tenho nada. Tu conheces a necessidade da tua igreja, tu sabes de todas as coisas, ó Pai. A minha oração, Senhor, nessa noite não seja eu falando, mas seja o teu Espírito Santo falando através da minha vida. Senhor, por causa do Senhor conhecer o coração de cada um aqui, fale o coração de cada um, traga uma direção para a vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos direcione, nos aponte, Senhor, para o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer. Nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta a sua presença neste lugar, manifesta, Senhor, abra o céu sobre as nossas vidas neste lugar. Nós queremos, ó Senhor, nós desejamos o alimento espiritual, o alimento que vem dos céus, o alimento que vem do teu trono, o alimento que vem das tuas mãos, Pai. Nós estamos famintos, Senhor, estamos sedentos por Ti. Fala, Senhor, no nosso coração, fala no nosso meio, nos instrua, Senhor, dentro da Tua palavra, nos dando direção. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que cadeias sejam quebradas, que mentes sejam libertas, que enfermos sejam curados para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que esta ministração, Senhor, alcance o coração de muitas pessoas, fale ao coração de muitas pessoas para a glória do Teu nome. Dê ordem aos Teus anjos também, Senhor, ao nosso respeito. Dê ordem, Senhor, aos Teus anjos para que nos guarde, Senhor, a nossa frente, a nossa retaguarda, as laterais. Senhor, leva a nossa mente cativa a Ti nesta noite. Que não haja nenhuma dispersação de mente, Senhor. Que nós não venhamos perder o nosso raciocínio, preocupado com as coisas que estão acontecendo ao redor, mas que o nosso coração, a nossa mente, estejam conectadas, ligadas, única e exclusivamente em Ti. Nós queremos sim, Senhor, ouvir a Tua voz. Por isso fala conosco, Pai. Nós lhe pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha só, igreja, o livro de João, a gente acredita-se, né, os estudiosos da palavra de Deus eles acreditam que o livro de João ele foi escrito no ano 70 depois de Cristo. Se assim for isso mesmo, né, se o livro de João ele foi escrito nesta época, o que acontece? Coincide com o tempo que o templo de Jerusalém ele foi destruído. Então, se o livro de João foi escrito depois, né, no ano 70 depois de Cristo, coincide com a destruição do templo de Jerusalém. O que acontece? Dessa maneira a gente consegue entender o seguinte, que João ele buscava apresentar Jesus como o novo templo e centro da adoração do povo de Deus, em substituição ao que? A antiga adoração, que era no templo. A gente bem sabe, igreja, que o povo quando Deus se manifestava, através do tabernáculo. Deus institui o tabernáculo para o povo, para que ele se manifeste no meio do povo, para que o povo se relacione com ele. Só que o acesso aos templos, o acesso ao tabernáculo, ele não era para todo mundo. Na época lá atrás, antes de Jesus, como nós já sabemos, não era qualquer pessoa que podia entrar na presença do Senhor, poder usufruir, desfrutar da presença do Senhor. Quem podia fazer isso era o sumo sacerdote, né? O homem que não era o sumo sacerdote, ele não tinha acesso. Então, o acesso para Deus era um tanto quanto limitado, né? Então, Jesus, ele vem para a terra, e quando ele vem para a terra, quando ele nasce, quando ele inicia o ministério dele, o que acontece? Essas muralhas, essa divisão entre o homem e Deus é desfeita. Jesus ele é crucificado, e quando ele é crucificado, o véu é rasgado. E aí nós passamos o quê?
a ter livre acesso a Deus, né? Então, por causa de Jesus, nós temos o acesso ao trono de Deus. Através do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, você, eu, hoje, a humanidade pode se relacionar com Deus diretamente. Quando Jesus vem, quando Jesus nasce, ele inicia o seu ministério, ele morre na morte de cruz e o véu é rasgado. Jesus, ele ressuscita, como nós já conhecemos a história, e antes dele subir aos céus, ele fala: eu enviarei o Consolador. O Consolador nada mais é do que o Espírito Santo de Deus. Por conta da morte de Jesus, nós já sabemos que nós somos o quê? Templo do Espírito de Deus. Então a igreja, eu não digo igreja espaço físico, mas a igreja, nós somos então o templo do Espírito Santo de Deus. Observe uma coisa, igreja. Desde o início da palavra, né, de ponta a ponta, eu estava refletindo sobre isso esses dias, e eu consegui enxergar que Deus, ele busca da igreja basicamente 3 princípios, né? O que Deus busca do homem? Ele busca se relacionar com o homem. Ele quer que o homem se relacione com ele. Como é que a gente sabe disso? A palavra de Deus no livro de Êxodo fala assim, ó: e me farão um santuário e eu habitarei no meio deles, no meio do povo. Então, se nós pararmos para analisar a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus se interessa pelo ser humano, e Deus quer se relacionar com o ser humano, e quer que o ser humano se relacione com ele. Então, desde o início até hoje, mais de 2000 anos, né? Na verdade, bem mais de 2000 anos, porque a história começou lá atrás, antes de Cristo, Deus, ele busca se relacionar com o homem. Uma outra questão, observando a palavra de Deus, que Deus, ele requer do homem, de nós homens, total atenção. A palavra de Deus fala no livro de Êxodo o seguinte: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Ou seja, Deus não espera que o homem se relacione com outros deuses. Desde o início da humanidade, desde o início de tudo, Deus quer que o homem se relacione com ele e somente com ele. E aí tem mais uma outra coisinha que Deus espera da humanidade, que Deus espera daqueles que se relacionam com ele. Deus fala assim no livro de Isaías, olha só: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Deus, ele quer se relacionar com o homem, ele quer que o homem se relacione com ele. Deus, ele requer do homem sua atenção total, nada de adorar a outros deuses. E Deus, ele espera do homem, ele quer do homem santidade. Santidade. Olha como é bonito, até poético, se assim eu posso dizer, o que Deus espera de nós como igreja. Deus, ele quer que o homem se relacione com ele. Deus, ele quer que o homem só tenha o Deus de Israel como Deus dele. Deus, ele não quer que nós olhemos para os lados, que nós confiemos em santo X, santo Y. Deus não quer que nós façamos imagens para adorar ao nome dele. Deus, ele quer que nós o sirvamos única e exclusivamente a ele, e em santidade, separados. Veja, igreja, João, ele escreve este evangelho, mas ele não se concentra nos milagres e nas parábolas e naquilo que Jesus discursa para o povo. João, quando ele escreve o livro o livro de João, quando ele é escrito, para não ficar redundante, né? O livro de João, quando ele é escrito, o autor, ele enfatiza a identidade de Jesus como o Filho de Deus. Ele não está preocupado em falar das parábolas, ele quer mostrar para as pessoas o seguinte: aquele é o Messias, aquele é o Filho de Deus. E ele também, João, ao escrever o livro, ele enfatiza a forma como nós devemos nos relacionar com Deus. Lembra do que eu falei? Deus quer que nós nos relacionemos com ele. Deus quer, mas não é de qualquer forma.
Ele quer atenção exclusiva para Ele, e Ele quer santidade da nossa parte. Veja bem, igreja, pensando dessa forma, né, que Deus, Ele quer se relacionar conosco, que Deus espera de nós santidade, que o livro de João não está focado nas parábolas, não está focado no discurso de Jesus. Eu trouxe esse versículo, né, sobre a mulher que unge os pés de Jesus, e essa mulher é chamada de Maria de Betânia, perdão, porque Maria, ela traz uma forma como nós devemos nos relacionar com Deus, e é sobre isso que eu quero falar com a igreja nesta noite. É sobre a forma como nós devemos nos relacionar com Jesus. O livro de João relata então que Jesus ele estava lá em Betânia, certo? E ele estava lá na cidade de Betânia, onde morava Lázaro, Maria e Marta. E Jesus ele ia com uma certa frequência para este lugar, né? Jesus ele se relacionava com essas pessoas. E a palavra de Deus fala que Jesus ele estava sentado à mesa, porque tinham feito o que para Jesus? Uma ceia. E ali naquela mesa, né, enquanto Marta servia a refeição, Lázaro era um dos que estava sentado com Jesus à mesa. E olha só, Maria, ela tem uma atitude inesperada. O que Maria faz? Maria vai lá, pega um vaso de alabastro, Maria pega o vaso de alabastro, quebra o vaso de alabastro e unge os pés de Jesus. Lá naquela época, igreja, era comum os convidados, né, serem ungidos. Por quê? Era uma forma de hospitalidade. Sabe quando a gente recebe alguém na nossa casa e a gente fala assim para a pessoa: olha, fica à vontade, entra, puxa a cadeira aqui, senta. Você quer tomar um cafezinho? Quer beber uma água? Quer um copinho de Coca-Cola? Isso é a nossa hospitalidade. Lá atrás, a hospitalidade daquele povo era lavar os pés das pessoas. Por quê? Porque isso demonstrava hospitalidade, que a pessoa era bem-vinda, demonstrava respeito com o hóspede, e isso também era uma característica, né, afetuosa, lavar os pés das pessoas. Por quê? Porque as estradas naquela época elas eram muito empoeiradas, então as pessoas sujavam os seus pés. Então quando as pessoas, né, o dono da casa, ele tinha ele agia dessa forma de limpar, lavar os pés do seu convidado, ele também ajudava que as pessoas evitassem algum tipo de enfermidade nos pés. Então lavar os pés naquela época era muito comum. Fazia-se como a gente faz hoje: a gente recebe uma pessoa, toma um cafezinho, toma uma Coca-Cola, quer almoçar? Vamos almoçar aqui, eu preparei aqui, vamos almoçar. Isso é a nossa hospitalidade. Naquela época era lavar o pé. E olha só que interessante, igreja. Maria de Betânia, quando ela vai ungir o pé de Jesus, os pés de Jesus, ela não simplesmente lava os pés de Jesus com uma bacia de água. Ela pega o quê? Um unguento. Ela pega o vaso de alabastro, quebra e usa é ruim falar essa palavra, mas são duas palavras juntas, unguento, para então ungir os pés de Jesus. E olha só, unguento, ele era algo caríssimo daquela época, custava muito dinheiro. Ele era tão caro que funcionava como transação financeira para o povo daquela época. O unguento ele custava em torno de um salário anual de um trabalhador comum. Vamos pensar hoje. O salário mínimo está em torno de R$ 1.212 reais, se eu não me engano é isso. Se nós multiplicarmos 1.200 por 12 meses, nós vamos ter aproximadamente quanto? Uns 14 mil reais. Um unguento, se vamos levar em consideração, pensando que de repente um unguento poderia custar, né, um salário mínimo, então um frasquinho de unguento custaria em torno de 14 mil reais. O salário mínimo de um ano. Então o unguento era um produto muito caro. Por quê? Porque ele era fabricado com azeite de oliveira
e ali eles adicionavam alguns aromáticos que vinham da Fenícia. Então isso custeava a fabricação do unguento. Não era qualquer pessoa que fabricava um unguento, eram os farmacêuticos da época, tá? E o unguento, para ser preservado o seu perfume, ele vinha no vaso de alabastro, né? Que eram aquelas garrafinhas seladas. Eu estava lendo sobre esse assunto e alguns dos informes que eu li falam que eles encontraram vasos de alabastros fechados que ainda continham a essência do unguento lá dentro, de tão precioso, de tão bem feito que é esse vaso de alabastro. Então ele consegue manter o aroma, né, do unguento. Veja só, igreja. Então nós vimos que Maria de Betânia, Maria, ela ungiu os pés de Jesus com unguento. O unguento era um produto muito caro na época. O unguento, igreja, também ele servia para ungir nas artes mágicas do povo da época. O unguento ele também servia para ungir nos ritos religiosos da época. No entanto, a gente vê, né, que reis eles eram ungidos, né, profetas eram ungidos. O unguento também era usado como propósitos cosméticos. A mulherada da época, como o sol era muito forte, usava um unguento para manter a pele bonita. O unguento ele também era usado com propósitos medicinais. Não era então só um ato simbólico de ungir, de declarar, olha, este é o rei, não, mas era também usado para passar sobre os ferimentos. O unguento ele também era usado para preparar o sepultamento, né? Então o cadáver ele era ungido para que então ele pudesse ser sepultado. O unguento também ele funcionava como hospitalidade, e o unguento ele também servia para pagar as dívidas de tributo, porque ele tinha um alto valor. A Bíblia fala que Maria faz o quê? Ela pega, eu não sei como está na versão de vocês, mas na minha versão, que é aqui, King James, fala que Maria pega 1 libra. Aí eu fui pesquisar para saber o quanto vale 1 libra, porque não é uma medida nossa que nós usamos com tanta frequência. E aí 1 libra representa em torno de 28 gramas. Então eu não consegui imaginar como é que se calcula isso, né? O quanto é 28 gramas de unguento, mas ela pega 1 libra de unguento e derrama nos pés de Jesus. Você já parou para pensar o que Maria estava demonstrando com esse ato? Quando ela resolve, quando ela decide no seu coração quebrar o vaso de alabastro e ungir os pés de Jesus? Maria, quando ela age dessa forma, ela está demonstrando um grande amor que ela tinha por Jesus. Ela estava demonstrando submissão para Jesus. Talvez ela estivesse ali demonstrando gratidão também diante do ato de Jesus ter ressuscitado Lázaro. A questão é, o vaso de alabastro ele tinha sido quebrado, um unguento de nardo puro ele tinha sido derramado sobre os pés de Jesus. Para pensar numa coisa, igreja. Talvez aquilo que Maria tinha, que era o vaso de alabastro, financeiramente dizendo, talvez fosse o que ela tivesse de mais valioso. E ela pega aquilo que ela tinha de mais valor e derrama aos pés de Jesus, expressando amor, gratidão, submissão a Jesus. Pense em algo muito valioso que você tem. Será que você seria capaz de pegar esse algo muito valioso que você tem e entregar para o Senhor? Às vezes falar é fácil, não é verdade? Às vezes pensar assim, não, eu pegaria, eu entregaria, por exemplo, nos dias de hoje, não, eu entregaria o meu carro na igreja, eu entregaria para o Senhor, não, eu entregaria o meu salário do mês. Será que é fácil? Quando Maria faz isso, ela está demonstrando amor. E como nós podemos demonstrar esse amor para Jesus, por Jesus? Será que nós temos um vaso de alabastro?
Você já parou para pensar nisso? Você tem um vaso de alabastro? Você consegue responder essa pergunta? A minha resposta para essa pergunta é sim. Vocês, eu, nós temos um vaso de alabastro. Sabe o que é o nosso vaso de alabastro? Se você pegar e olhar um pouquinho para baixo, você vai olhar para o seu peito, e aí você vai passar as suas costelas e você vai enxergar aqui dentro, na sua caixa torácica, um negócio chamado coração. Nós temos o nosso coração como vaso de alabastro. O seu coração é o vaso de alabastro que você pode quebrar e deve quebrar aos pés de Jesus. O vaso de alabastro, igreja, é o nosso coração. Veja, igreja, no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, o profeta Samuel ele chega para Saul e fala assim: você está recebendo uma direção de Deus. Você vai lá e você vai destruir os amalequitas. E aí, Samuel ele é bem direto, porque Deus é direto. Ele fala assim: não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Acaba com tudo. Saul vai, ele reúne o exército dele. Só que o que acontece? O que a Bíblia fala? Que Saul poupa a vida de Agag e o melhor das suas ovelhas, dos seus bois, dos bezerros gordos e também dos seus cordeiros. Ou seja, eles pouparam tudo que era bom. Mas qual que era a ordem de Deus? Acaba com tudo, destrua com tudo. E aí lá no versículo 22, Samuel chega diante de Saul e fala assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que obedeça a sua palavra? Olha o que Samuel fala: a obediência é melhor que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Em outras palavras, Samuel está falando o que para Saul? Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Do que adianta eu fazer tudo, mas não obedecer o que Deus fala? O que adianta, igreja? Pregar, cantar, dançar, tocar, limpar, servir uns aos outros, se o meu coração não é obediente a Deus. Estou fazendo tudo como um puro religioso, não estou fazendo de coração. Maria, ela quebra o seu vaso de alabastro aos pés de Jesus. Nós, igreja, também precisamos quebrar o nosso vaso de alabastro aos pés de Jesus. Nós precisamos quebrar o nosso coração aos pés de Jesus, igreja. Talvez, como eu falei, igreja, aquilo fosse o mais precioso que Maria tivesse como algo físico, mas ela não mediu esforços. Ela foi lá e quebrou. Estamos medindo esforços, igreja? Estamos medindo esforços? Nós estamos com o nosso coração aos pés de Jesus? Nós estamos derramando o nosso coração diante de Jesus? O nosso coração está cheio das nossas vontades ou da vontade de Deus? Deixa eu contar uma coisa para vocês. No começo desse ano era para Josiel, nossa família, nós estávamos nos programando para ir embora. Nós não íamos mais ficar aqui em Cotia, nós estávamos nos programando para ir embora do Brasil. No entanto, quando nós fomos para a igreja de Vargem Grande, o Espírito Santo falava assim para mim no meu coração: vocês vão, mas o tempo lá será curto. Então isso ia de encontro com o nosso plano, o nosso desejo de: uau, vamos embora, Deus está confirmando. Só que aí aconteceu tudo que nós já sabemos que aconteceu. E de fato, o tempo nosso em Vargem Grande foi curto, foram meses, para que nós estivéssemos na igreja de Cotia servindo ao Senhor. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu tive que abrir mão do meu sonho. Eu tive que abrir mão do meu desejo para poder viver a vontade de Deus. Você já fez isso?
Você já abriu mão do seu sonho, do seu desejo para viver a vontade de Deus? Ou isso só fica no papel? Ou isso só fica no blá blá blá? Ou isso só fica no discurso, na eloquência? Em algum momento da sua trajetória com Deus, você já deixou de querer realizar aquilo que você quer realizar para realizar aquilo que Deus quer que você realize? O quão obediente tem estado o teu coração diante de Deus? O quanto você tem obedecido à vontade de Deus? O quanto nós temos obedecido à vontade de Deus? Saul, ele foi rejeitado posteriormente como rei de Israel. Por que ele foi rejeitado? Porque ele foi desobediente. Quantos de nós estamos sendo enganados pelo nosso coração? Achamos que estamos servindo a Deus porque estamos fazendo as coisas, mas o coração duro, coração pedra. Estou limpando a igreja, mas eu não queria estar limpando a igreja. Eu odeio limpar a igreja, eu detesto limpar a igreja, mas eu estou limpando a igreja porque é importante que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. Somos enganados pelo nosso coração, igreja. Somos enganados pelos nossos corações, porque achamos que estamos fazendo para Deus, quando na verdade nós não estamos fazendo para Deus. Deus, ele queria que Saul obedecesse a ele. Deus, ele quer que você e eu obedeçamos a ele e a ninguém mais. Uma vez eu estava passando por uma situação, igreja, e eu estava me explicando muito para as pessoas, e não era nem algo que eu precisava explicar, mas eu me senti na necessidade de explicar o que estava acontecendo. Até que Deus chegou diante de mim e falou assim: ei, você não deve satisfação da sua vida para ninguém, senão para mim. Para de se justificar. Deus, ele requer de nós, igreja, obediência. A obediência, ela é imposta por Deus. Não tem como nós servirmos a Deus, não tem como nós dizermos que nós amamos a Deus, não tem como nós dizermos assim: olha, eu te sirvo, Senhor, se você e eu não formos obedientes. Como é que se serve a Deus em desobediência? E olha só, ser obediente é o resultado de você e eu ouvirmos a voz de Deus. Não basta só ouvir, tem que ser obediente. Não basta só ouvir, nós temos que obedecer. É um dever que nós temos diante de Cristo. O Evangelho requer obediência. No que consiste a obediência? Em observar os mandamentos de Deus e colocá-los em prática. Quer um exemplo de obediência? Vou te dar um exemplo de obediência assim, top, número 1, Jesus. Jesus era Deus, sabia tudo o que ia acontecer, e lá no finalzinho ele fala assim: Senhor, se possível passa de mim esse cálice, no entanto, seja feita a tua vontade. Arabaxê cantarabás, derehantaraias, rabarei camanchaias. Até quando, igreja? Até quando nós seremos desobedientes, achando que estamos sendo obedientes? A obediência, ela deve ser prestada voluntariamente, porque ela procede do coração. A obediência, ela não tem que ter reservas. Eu não obedeço a Deus um pouquinho aqui, mas esse pouquinho aqui eu faço do jeito que eu quero. Não, é integralmente, total, 100%. E a obediência, ela não tem que ser uma montanha-russa, ela tem que ser constante. A obediência, igreja, é uma característica dos crentes. Vou falar de novo. A obediência é uma característica sua, de crente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você é povo de Deus,
porque você o chama pelo nome. Então a sua característica é ser obediente. Você quer ser obediente? Então você precisa ser companheiro de Jesus. Você precisa ter o Espírito Santo contigo caminhando diariamente, porque de nós mesmos, com o nosso coração endurecido, a gente não é obediente. Coração duro, sem ser regenerado, não é obediente. Não adianta curso, igreja. Não adianta congresso. Não adianta palestra, se o Espírito Santo de Deus não regenerar o teu coração. Você pode ler 1 milhão de livros que falem sobre lealdade. Se o seu coração não tiver o Espírito Santo, a sua obediência é falsa. Você não está sendo obediente. A obediência ela não vai ser algo duradouro se ela não vier de um coração transformado. Mais uma vez, você e eu precisamos do Espírito Santo. Irmão João, mas eu já estou há tanto tempo na igreja. Você e eu precisamos ter um coração obediente. O modo de agradar a Deus não muda. Os tempos mudam, os céus mudam, o chão muda, as pessoas mudam, mas a forma que você e eu temos para acessar a Deus é a mesma desde que o mundo é mundo. Obediência. A obediência está intimamente relacionada à fé. As pessoas perguntam assim: como é que você acredita em Deus? Fé é a palavra que responde. Fé. Eu tenho certeza de quem é Deus. Eu tenho certeza de quem eu sou em Deus. Eu só consigo ser obediente porque as pessoas falam, né? Como é que você pode falar? Já me questionaram isso uma vez. Como é que você pode falar que a Bíblia é a palavra de Deus? Tem tantas Bíblias por aí, tem tantos livros. A palavra é fé, porque o que está escrito na Bíblia fala o meu espírito. O que está escrito na Bíblia mexe o meu espírito. Se isso não é o próprio Deus, meu irmão, o negócio está estranho. Nós vimos que Maria, ela teve um ato que ninguém esperava. Ela pega o vaso de alabastro com um nardo puro, que valia muito dinheiro, chega aos pés de Jesus, quebra o vaso de alabastro, unge o pé de Jesus e seca com os seus cabelos. O vaso de alabastro nosso é o nosso coração. O nosso coração ele tem que estar embebecido, transbordando de obediência ao Senhor. Como é que eu quebro o meu vaso de alabastro? Como é que eu quebro o meu coração na presença do Senhor? A palavra de Deus fala no livro de 2 Crônicas: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, sobre o meu povo, e sobre o meu povo enviar uma praga, e aí Deus fala assim para o profeta: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ou ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Igreja, 3 formas de nós quebrarmos o nosso coração na presença do Senhor: humilhação, oração e arrependimento. Você entendeu? Eu vou falar de novo. Maria quebra o vaso de alabastro. Aquilo é um ato simbólico. Para nós é simbólico. Trazendo para a gente, o vaso de alabastro é o teu e o meu coração. Como é que eu quebro meu coração diante do Senhor? A palavra de Deus nos instrui, nos dá 3 pontos: se humilhando, orando e se arrependendo. Humilhação, igreja. No hebraico, fala para mim se eu estiver aqui em cima, que eu vou rapidinho. Humilhação no hebraico vem da palavra caná, que significa ser humilde. Caná implica na submissão
a outra pessoa, é nós nos submetermos a outra pessoa, é nós sermos dominados, conquistados por outra pessoa. Ei, você tem que ser dominado pelo Senhor. Ei, você tem que se submeter, você tem que ser conquistado pelo Senhor. Humilhação, igreja, é humildade. Ser humilde traz a ideia de gentileza e submissão diante de Deus. Humildade é a ausência de arrogância. Humildade é reconhecer que você é dependente da graça e da provisão de Deus. Você entendeu? Se você está em pé, trabalha. Se você está em pé, se você tem um trabalho, se você tem saúde, é graça. A gente não é digno, igreja. Se estamos em pé, é pela graça do Senhor. Humildade é reconhecer esta graça sobre as nossas vidas. É reconhecer que se você tem um pão sobre a sua mesa, se você dorme numa cama quentinha, se você tem um carro, é provisão de Deus. A humildade, igreja, ela é necessária para quem quer servir a Deus. Não temos como servir a Deus sem sermos humildes. A humildade, ela vem antes da honra. Muitos querem ser honrados antes de serem humildes. Muitos querem serem exaltados, mas se esquecem de serem humildes em primeiro lugar. Os humildes, eles usufruem da presença de Deus. Os arrogantes, o Senhor, ele fala assim: vai para lá, vem os humildes, eu quero os humildes. Os de coração quebrantado, venham até mim, vem balarabás. Quem é santo? Eu sou santo. Ser santo é ser separado. Santo anda em humildade, sem arrogância, sem prepotência, servindo. É difícil servir? Claro que é, igreja. Esses dias a José virou para mim, minha esposa, e falou assim: você tem dificuldade em servir. Eu falei: eu? Ha! Ela é. Você acha que você gosta de tocar para as pessoas? Violão? Aí eu olhei assim e falei assim: eu não tenho dificuldade para tocar violão, mas é uma coisa que eu mais gosto de fazer. Eu falei assim: meu Deus, que falta de humildade é essa? Estou precisando descer mais um pouco, Senhor. Eu não estou falando isso de besteira, não. Estou precisando descer mais. Veja, igreja, quer quebrar teu coração? Humilhação, oração, que vem do hebraico palau, significa romper, prostrar-se, estar contrito, quebrantar-se. Igreja, como é que a gente se relaciona com Deus se a gente não ora? Parece que é redundante ficar falando sobre isso, né? Oração. Vai ver aí fora quantos oram. Quantas igrejas que pastores falam assim: ó, você precisa orar. Eu falo e não me canso de dizer que o pastor Gil tem sido uma referência para mim. Porque o pastor Gil vira para mim, para a igreja, e fala assim: irmão, tem que orar. Não, vamos orar. Não, vamos orar. Não, quer? Não, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Céus passam, a vida se moderniza, terras passam, o ser humano se moderniza, a igreja se moderniza. Mas de novo, igreja, acessar a Deus é do modo antigo. É sem Wi-Fi, é sem TikTok, é sem Instagram, é sem Facebook. Acessar a Deus ainda é e vai permanecer sendo como? O seu secreto. Jesus fala: vai lá para o teu secreto, vai orar. Você quer quebrar teu coração? Ore. Então o pastor ele fala o seguinte: que o homem que deixa de orar peca. O homem que peca é porque deixou de orar. Vou falar de novo. Pergunta que você anotar. O homem que deixa de orar, ele peca.
O homem que pecou é porque deixou de orar. Como é que você quer ter um coração quebrantado? Como é que você quer quebrar o seu vaso de alabastro se você não fala com o dono da obra, com o teu dono, o teu pai? Eu já falei isso aqui na igreja. Eu sou da época que namorar era um bilhetinho. A gente escrevia o bilhetinho e mandava. Como é que eu ia saber o que a fulana ia falar para mim se eu não lesse o papel? Qual é o meio que o ser humano tem para conhecer Deus? Bíblia. Qual é o meio que o ser humano tem para conversar com Deus? Oração, igreja. Quer quebrar o teu coração? Ora. Ore. Ore. Jesus foi o maior exemplo de todas as coisas. Ele orava incansavelmente. Ele orava, mas ele era Deus, mas ele orava. Por quê? Ele tinha que deixar o exemplo. Ele tinha que deixar o exemplo da igreja. Sabe aquele negócio assim, ó? A gente vira para as pessoas e fala assim, né? Eu como professor na sala, eu posso falar assim para os meus alunos, né, gente? Não usem o celular! Mas eu faço o quê? Saco meu celular do bolso e começo a usar o celular. Que exemplo que eu estou dando? Nenhum. Jesus tinha que deixar o exemplo para a gente, igreja. Ore. E por último, para concluir, oração, humilhação, oração e arrependimento. Arrependimento, do original do hebraico, é a palavra shuv, eu acho que é assim que pronuncia. Significa o quê? Literalmente, voltar-se do pecado para Deus. Arrependimento é a principal exigência para que exista perdão de pecados. Você quer quebrar o teu coração? Você quer mover o coração de Deus em teu favor? Se arrependa. Mas arrependimento, igreja, não é aquele arrependimento assim, ó. Deus! Oh Deus! Eu pequei. Pequei, Senhor. E chora. Eu pequei. Aí no dia seguinte, você vence. No dia seguinte você cai de novo. Rabachei cantarabás. Isso não é arrependimento. E as lágrimas que você e eu derramamos naquela ocasião era de remorso, com medo da consequência do pecado. Labarada cataraia. Deixoureandas. Quer se arrepender? Perdão. Quer quebrar o seu coração? Arrependa-se diante de Deus. Aleluia. Igreja, eu era uma pessoa que era viciado em pornografia. Eu era. Eu digo que eu era, porque para a glória do Senhor eu estou livre disso. Oh glória! Mas eu era. Eu gastava um tempo da minha vida diante do computador vendo pornografia. E a gente sabe que isso é pecado, igreja. É pecado. O que a Bíblia fala sobre o arrependimento? O original é a palavra shuv, S-H-U-B, que significa voltar-se do pecado para Deus. Arrependimento, igreja, eu estou indo nessa direção. Eu errei. Eu reconheço isso diante de Deus. Dou as costas para isso e não volto mais a fazer. Isso é arrependimento. Este é o arrependimento que gera em nós perdão dos nossos pecados. Quando a gente chora de novo e a gente volta a fazer o que nós fizemos de errado, é remorso, não é arrependimento. Então eu vou desistir, não vou mais orar. Não, igreja. Eu lutei um bom tempo para vencer a pornografia. Não foi uma luta que eu orei hoje e amanhã, tá tudo bem. No dia seguinte eu caí. E aí eu orei mais um pouco e depois eu caí de novo. E orei mais um pouco e caí de novo. Eu tive que insistir. Ei, igreja, oração não é algo como uma montanha russa que sobe e desce. É algo constante. É todo dia. Não é a oração que tem que se adequar à nossa rotina.
É o contrário, é a nossa rotina que se adequa à nossa vida de oração. Aí eu estou falando, você deve estar pensando assim: uau, está acertando todas. Irmão, eu estou correndo atrás dessa vida de oração. Eu estou levantando para poder orar. É fácil. 5:30 da manhã, frio, chuva, um sono. Olho para a cama, olho para a Josi, olho para o Noah, todo mundo dormindo. Falo: poxa, eu podia estar dormindo. Mas eu estou correndo atrás dessa vida de oração, igreja. Não é, o resultado não é imediato. Oração é como se fosse uma poupança. Você vai depositando, depositando, depositando. Chegou a hora que você vai lá e saca tudo de uma vez. É assim que nós temos que ser. Crentes com o coração quebrantado, com o vaso de alabastro quebrado, igreja. Quebre o seu vaso hoje, igreja. Quebre o seu vaso hoje. Vá na presença do Senhor hoje mesmo. Se derrame. Se humilhe diante do Senhor. Reconheça os seus pecados, as suas falhas. Reconheça a sua dificuldade em orar. Eu chego diante de Deus e falo assim: Senhor, está difícil para orar, Senhor. Não está fácil, eu quero estar dormindo agora, Senhor. Mas conforme eu vou orando, o Espírito Santo vai enchendo. O Espírito Santo vai enchendo, vai enchendo. Quando eu vejo, igreja, os olhos estão em lágrimas, eu estou soluçando, eu estou orando em línguas. Tem dia, igreja, que eu vou orar, eu não ouço nada. Não caiu uma lágrima do olho. Então eu vou desistir, eu vou deixar de orar porque está ruim. Oh, meu irmão, você já foi aluno, você sabe, né? No dia da prova, o que o professor faz? Ele só fica assim, ó. O pessoal está observando. Por mais que você não sinta a presença de Deus ali, naquele momento que você está orando, Ele está ali. Ele está ali. Derrame o seu coração na presença de Deus. Se humilhe perante o Senhor. Ore. Se arrependa. Assim nós quebramos o nosso vaso de alabastro na presença do Senhor. Se coloque em pé, igreja.